Então, pessoal, como eu disse para vocês, a tragédia ela tem esse papel social diferente do mito, embora, né, nós já tenhamos visto aí ao longo desses nossos estudos, o mito ele ocupa um papel, ele desempenha um papel especial na sociedade grega antiga. Por quê? Porque ele serve para organizar essa sociedade. A tragédia, ela acompanha esse papel de organização, mas é uma organização um tanto quanto diferenciado. Por quê? Porque ela não é passiva. Nós vimos na aula passada que a tragédia é um momento de transição entre esse homem mítico e esse homem filosófico, em que a razão vai ocupar o espaço para a construção e percepção de uma realidade diferente. Então, a tragédia ela tem no seu corpo o questionamento, a crítica. Então, por isso, tá? Algumas das noções dos quais nós temos bem desenvolvidas no nosso tempo vai dar ali os seus primeiros passos, vai ser o preâmbulo. E hoje nós vamos nos concentrar aqui a atenção na questão da vontade. Bom, é importante que quando nós vamos fazer essa retrospectiva, tenhamos sempre em mente que esse homem grego do período anterior ao período clássico, esse homem grego trágico, ele não tem a mesma noção que nós temos quando diz respeito à cidade, quando diz respeito àquilo que está envolvido na organização social, em especial a questão da vontade, das leis, da justiça. Há ainda uma relação muito próxima com a questão dos deuses, com a submissão às vontades dos deuses. Então, nós ainda estamos em um tempo em que há uma aceitação de que os deuses estão jogando com os homens, né? Que o mundo é um grande tabuleiro em que as peças fundamentais são representadas pelos deuses do Olimpo. Então vamos lá. Nós temos aqui, né, o que eu trouxe para vocês aqui, o que restou, né, do teatro, o grande teatro grego, que é a Acrópole. Oi, aqui, né, o grande teatro grego. E nós vamos entender qual era o papel, então, desses personagens na tragédia que faz com que o Vernon pense que a tragédia dá os primeiros passos para a construção da nossa perspectiva do que vem a ser justiça, dá os primeiros passos em relação à ideia de uma formação jurídica da cidade. Então, reforça que a tragédia, além da arte, tem uma importância social e uma importância jurídica. E aí, eu quero destacar com vocês aqui o fato de que a filosofia e a tragédia, eu já disse isso na aula anterior, elas estão surgindo ao mesmo tempo. Embora a filosofia tenha menos adeptos, por conta mesmo do seu caráter, né, rigoroso, a princípio ela está entre apenas os iniciados, ela ainda não foi para a polis, para a praça, isso só vai acontecer lá com o Sócrates. E a tragédia, ela é encenada, né? E ela é um espetáculo. E, a partir daí, o cidadão tem um acesso de uma forma muito mais aprazível, né, entre aspas aqui, mas de uma maneira muito mais livre, light, das questões da cidade, né? E aí nós vamos dar
destaque para a aula de hoje para Ésquilo, né? Nós temos outros importantes escritores trágicos desse tempo aí, Sófocles, Eurípides e Aristófanes. Aristófanes aqui é aquele, né, famoso escritor, dramaturgo, que cria a imagem de Sócrates suspenso, né? Sócrates entre as nuvens, como uma forma de uma ironia. Né? Sócrates sempre está pensando em um mundo além das que nós estamos vivendo aqui. Então, o espetáculo trágico, ele vai exercer aí um papel agregador nesse período que nós estamos, né, também inaugurando um modo de governo diferente, saindo do governo aristocrático, né, que era gerida a cidade a partir dos aristocratas, e com a participação de outros indivíduos. Aí na Grécia nós temos a ideia de governo democrático. Nós vamos retomar essa ideia de democracia grega aqui em futuras aulas, mas é sempre importante lembrar que esse papel, que a ideia de democracia na Grécia vai desempenhar nesse momento, é limitado, né? Concedido apenas a um grupo exclusivo de cidadãos ou de indivíduos, esses conhecidos como cidadãos, que eram os homens, tá? Comerciantes, atenienses. Então é importante pensar que fora dessa ideia de cidadão encontrava as mulheres, crianças, escravos e não atenienses. Mas o espetáculo trágico, ele é agregador porque ele reúne essas pessoas e nesse espaço é possível, né, haver o quê? A contestação, quando é colocado, é encenado as situações humanas. Nesse momento aí, a identificação com os personagens ou com o herói, né, aqui especificamente, esse reconhecimento de quem está assistindo, né, do espectador, com o herói, com o protagonista do enredo, é quando acontece, então, o processo que o Aristóteles vai dizer lá de catarsis, né? Uma reflexão. Então, percebam que a tragédia, ela não pode ser vista como puramente um espetáculo artístico. Ela tem, o Aristóteles vai mesmo defender essa ideia, um caráter terapêutico. Aqui eu coloquei uma notinha, né, que é a catarsis. São experiências, né, contraditórias em que o espectador, ao reconhecer-se no protagonista, no enredo que esse protagonista desenrola ali no palco, ele reflete sobre a sua condição, ele se reencontra e aí ele, de uma certa forma, pode conseguir modos para solucionar as suas angústias, as suas crises, tá? Então, nós poderíamos dizer que a tragédia possui e ela consegue fazer, né, uma certa análise, provocar uma análise. A gente já viu isso em tantas outras aulas anteriores aí, não vou ficar aqui insistindo. Bom, o trágico não se contenta com o opor aos deuses, né? E aqui é importante a gente imaginar que nesse momento, quando há o herói, o trágico, ele está o tempo todo oscilando entre aquilo que é desejo dele na vida e aquilo que parece ser destino dele na vida. Esse destino é algo posto pela divindade, pelas divindades, pelos deuses. Por isso é importante nós situar esse herói, no caso aqui o herói de Ésquilo, né, como alguém que tem escolha, tá?
Mas ao mesmo tempo parece não ter escolha, ele é privado de sua escolha, né? Mas ele não é passivo, ele questiona. É uma escolha forçada, né? Sobre coerção, sobre coação, por conta que ainda há toda uma crença dos desígnios humanos de acordo com a vontade dos deuses, né? Então, é uma espécie de escolha, tá? Mas que independente da intenção, porque o herói, ele não pode ser responsabilizado por aquela escolha a qual ele fez, porque a princípio ele não tinha outra situação, né? Mas vamos colocar isso em tese aqui, ver se é assim mesmo, tá?